Hoje eu vou falar da Enauta Enat 3, uma empresa que, ao meu ver, ela continua sendo fantástica aí por longo prazo, uma excelente oportunidade de dividendos também por longo prazo, mas a gente tem que entender que no curto prazo ela pode oscilar, a empresa está trabalhando para isso. Eu vou contar toda a história aqui, você vai entender, você vai ficar bem mais aliviado, mas eu vou começar com o pior aqui logo de cara, que é o resultado da empresa. O quarto trimestre aqui assusta quem não está por dentro da empresa. A gente vê uma queda aí trimestral contra 2019 e 2020 de 75% na produção de óleo e na produção de gás 20%, dando aí um lucro negativo, aí uma diminuição no lucro de 68,7% e no EBITDAX 47% de queda e na receita 54%. Quando a gente vê no ano, os números são menos piores, digamos assim, né? O gás caiu 34%, o óleo caiu apenas... O óleo é o campo de Atlanta, tá? Caiu 10%. E aí, né, a gente vê o lucro ficou aí com um negativo de 32,6%. Então, a gente vê que os números do trimestre é que foram muito terríveis, mas no ano não foi tão ruim. Por quê? O trimestre, ele tá aí, já estava previsto isso, né? Só para dar uma lembradinha em vocês, isso aqui eles não atualizaram ainda, vou mostrar só do trimestre passado, só para vocês lembrarem que aqui a composição da receita da empresa é bem mais aqui do Atlanta, né? E tinha o campo Manati. O campo Manati é o campo de gás, o campo Atlanta é o campo de óleo, né? Petróleo. E aí o que aconteceu? O campo Manati, eles venderam a participação deles, então em fevereiro de 2021 esse campo vai sair do portfólio e o campo Manati era um campo aí maduro, um campo que estava em declínio de produção. Então ele dava umas osciladinhas para cima, mas a tendência era sempre queda, queda, queda. E isso que fez aqui a produção aqui do gás cair 34% no ano, 20% aqui no trimestre. É lógico que isso também tem a ver com demanda, mas muito aí mais ainda da produção, que é um campo maduro, um campo com vida útil não muito longa. Já o campo Atlanta é um campo aí gigantesco, mas um campo muito, muito desafiador. Bom, então vocês entenderam que tem o campo aqui Manati, que é o de gás, ele está de saída em fevereiro de 2021, ele saiu já do portfólio, não vai dar mais receita para a Enauta. Tem o campo Atlanta, que é o campo aí desafiador, que tem 3 poços neles. E aí, coincidência ou não, a Barra da Energia no fim do ano passado desistiu aí da parceria que ela tinha com a Enauta, de 50% do poço, desistiu, e aí a Enauta ficou sozinha, ela ficou decidida se ia ficar ou não. Por fim ela resolveu ficar com o negócio, vai ficar com o campo Atlanta, mandou lá para a cadeia para eles decidirem aí, aprovarem a Enauta ficar com 100%, e nesse meio tempo aí os 3 poços deram problema, e um dos poços voltou agora em meados do primeiro trimestre, o outro tá para voltar, e o terceiro poço, eles falam que em meados desse ano. Vai saber o que isso significa, as previsões nem sempre acertam, né? Então é bem desafiador esses campos aí, eles estão fazendo manutenções importantes, mas é um campo bem poderoso. Então você tem que ter noção que o primeiro trimestre de 2021 deve vir bom de novo, porque a partir do meio do trimestre, no fim do trimestre, vai sair o campo Manati de gás e o campo Atlanta aí, com essas dificuldades todas que eu estou citando. Então, aqui está falando, né, que a transferência está só a questão de aprovação da cadeia. Aí a empresa, a Enauta, ela fala aqui que está em início de implementação da nova estratégia da empresa, que é o quê? A recomposição desse portfólio de ativos de produção, né? Que é o que gera valor para a gente, é a produção. Mas ela está querendo aí, sim, para gerar valor ao acionista, pagar dividendos, mas a gente tem que ter em mente que ela é principalmente uma empresa de exploração. São aqueles campos que ainda não estão produzindo, mas que têm potencial de produzir. Essa é a especialidade da Enauta. Ao meu ver, aí que está o grande segredo do sucesso futuro. Quando esses postos começarem a dar certo, aí é garantia aí de sucesso. Tem um risco, claro, de não dar, mas alguns aí já estão bem promissores, já comentei isso anteriormente, tá? E aí a companhia estima investimentos de 40 milhões em 2021, de dólares, né? E 105 milhões de dólares aí em 2022. Só para a gente ter uma noção, olha quantos campos aqui eles têm, tem participação diferentes, aqui 25, 20, 100, tudo campo de exploração, tá? Tudo isso aqui é campo de exploração, exceto esses dois aqui, Manati, que já vai estar de saída, e o Atlanta. Olha só quantos campos de exploração tem, cara, é muita coisa aqui para dar potencial enorme aí para o longo prazo, longo, né? Não adianta você esperar
que daqui a 2 meses vai explodir, não sei, tem que esperar a longo prazo. E aí falando do lift cost, que é o custo aí de extração do petróleo, deu problema também, porque como os campos ficaram aí produzindo menos, isso aí aumenta o lift cost, né? Economia de escala, né? Então ficou bem alta aí, 145% aí de aumento no custo aí no trimestre. Mas quando a gente vê no ano, ó, 5% só de aumento, porque ela estava conseguindo sim ter uma eficiência, ela estava conseguindo reduzir os custos, ela estava conseguindo aqui, ó, pelo OPEX, a gente vê que ela estava conseguindo ser mais eficiente. Mas aí quando um campo para, realmente não tem como, né? Aí o custo foi lá para a lua, né? Mas o fato é que o OPEX, o que eu quero dizer? Com o OPEX bom, mostra pra gente que quando a empresa voltar à normalidade nos seus postos de Atlanta, esses postos aí têm a tendência de diminuir esse lift cost, que é o custo aí de extração, a grosso modo o custo de produção da empresa, tá? Então ela consegue aí ficar competitiva num posto que é bem difícil. Pra gente ter uma noção aqui, ó, o Campo Manati caiu 20% aí no ano, né? No trimestre, e 34% no ano. Então foi a tendência desse campo. Acho que não faz nem sentido a Enauta ter um campo que está em declínio, sendo que é uma empresa aí que visa aí o futuro, né? Tanta exploração, o campo jovem, como ela tem o Atlanta, não sei se é esse nome que se dá para o campo jovem. Enfim, e aqui ela está com um capex no campo de Atlanta gigante, né, em comparação aos outros anos, muito grande, que é um investimento que ela está fazendo nesses ajustes aí, nessas correções, essas melhorias aí no campo de Atlanta. E aí tá os campos principais onde ela está investindo mais, são esses aqui, né? E a exploração de vermelho e verde aí de produção. Então, realmente ela tá no campo Atlanta, a maior parte do investimento é no campo na parte de produção mesmo, que é que está paralisada, né? Então, além daqueles investimentos em novos projetos, tem esses investimentos aí na correção do Atlanta, que está um pouco a mais, e dos campos que ela já tem aí de exploração. E ela tem o guidance aí, olha só, o guidance de 2020 era entre 18 e 22, aí deu os problemas nos campos, que eles não esperavam, né? Foi bem no fim do ano, foi 17,2. Então eles estavam com previsões poderia até de repente ter ficado próximo aqui do topo, né? Então estava realista a previsão. E o Campo Manati, olha só, aconteceu exatamente como o Campo Manati, a 2,4, e eles previram entre 2,1 e 2,5. Então é uma empresa que faz um guidance bem legalzinho, e até levemente pessimista. E por isso, só que quando acontece um desastre, aí realmente ficou abaixo. E, assim, ela prevê o guidance para 2021 de 14 mil barris por dia. Então, realmente abaixo do realizado em 2020. Realizou 17,2, eles prevêem 14. Então, por isso que eu não espero na verdade, eu espero um ano bom, sim, a partir do segundo semestre. Primeiro semestre vai ser difícil, principalmente esse primeiro trimestre aqui, que eu acho que vai certeza de não ser muito bom, não. E aí a gente fala de dividendos, né? Ela anunciou dividendos para quem tiver ação no dia 30 de abril, né? 30 de abril aqui. Quem tiver ação no dia 30 de abril vai receber 19 centavos por ação, fazendo a conta aqui no valor da cotação hoje, dá 1,26% de yield, tá? Então mais um dividendo aí da empresa para quem tiver ação no dia 30 de abril de 2021. E aí foi do endividamento da empresa, a dívida dela diminuiu, tá? Diminuiu 13,8% aí no ano. A gente pode ver, trimestre é o status final do ano, então é anual isso aqui, né? Diminuiu 13,8% a dívida total. O saldo do caixa aumentou para 1,712 bi, um saldo gigante que possibilita a empresa de partir para novos investimentos. A dívida por EBITDAX também diminuiu aí consideravelmente a 0,3, né? E isso justifica que todos esses números aqui que você viu, e o CAPEX da empresa foi maior em 2020, vai ser também grande em 2021. Eu espero que vocês tenham gostado dessa análise. Posteriormente eu faço mais uma, comparando a empresa com demais do setor. Vou deixar uns cards aqui em cima, confere lá para você ver mais sobre a Enauta, beleza? Um abraço, até o próximo vídeo, valeu!